Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então, nós sabemos que um dos limites fundamentais, aqui como observação, nós sabemos que o limite de seno de x dividido por x, quando x tende a zero, esse limite é igual a 1. De modo que o limite, quando ΔX tende a zero, aplicado sobre 2 seno de ΔX dividido por 2, todo esse termo dividido por ΔX, isso pode ser expresso da seguinte forma, como limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre seno de ΔX dividido por 2, dividido por ΔX dividido por 2, entre parênteses, pois o 2 que está no numerador poderá ser reposicionado dessa forma. E o limite quando ΔX tende a zero é completamente equivalente ao limite quando ΔX dividido por 2 tende a zero. Então aqui esse limite é coerente de tal modo que nós podemos afirmar que isso é igual a 1. Ainda também podemos afirmar que o limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre seno de ΔX dividido por ΔX, esse limite também é igual a 1. E então, nós, continuando o desenvolvimento, podemos escrever da seguinte forma: derivada aplicada ao seno, a função seno de x, derivada em relação a x. Isso é limite quando ΔX tende a zero. Então, agora substituindo, isso é igual a cosseno de x. Esse limite nós mostramos que é igual a 1 menos seno de x, multiplicado por esse limite, que é igual a 1, multiplicado ainda pelo limite quando ΔX tende a zero, aplicado a ΔX dividido por 2. E então esse limite em particular, limite quando ΔX tende a zero aplicado a seno de ΔX dividido por 2, sim, esse limite é igual a zero necessariamente. Pois aí o ΔX tendendo a zero é substituído no domínio da função, aqui ΔX, 0 dividido por 2 é 0, então seno de 0 é igual a 0, conforme estabelecido pela trigonometria do círculo. Então, nesse caso, aqui é limite aplicado a seno de ΔX dividido por 2, assim. Muito bem, então esse resultado é cosseno de x menos seno de x multiplicado por 0, que é igual a cosseno de x. Então, por fim, podemos afirmar que a derivada em relação a x aplicada sobre a função seno de x necessariamente será o cosseno de x. Muito bem, então vamos encerrar a aula nesse ponto, pois durante a próxima aula estaremos calculando a derivada em relação a x aplicada sobre a função cosseno de x. Muito bem. E oportunamente, ao longo do desenvolvimento da derivada de seno de cosseno de x em relação a x, estaremos certamente, evidentemente, usufruindo das propriedades da trigonometria do círculo. Muito bem, muito obrigado a todos. Agradecemos todos vós que prestigiais o nosso modesto trabalho apresentado, exibido no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Muito obrigado a todos nós.